azul, abriu verde, né, Léo? Já estamos nos bastidores. Já então estamos nos preparando então para o nosso vídeo do podcast, mas eu não estou aparecendo ali. Calma. Conhece? Tem essa canetinha, tem a canetinha sobrando aí. As suas perguntas estão aí, né? Sim. Muito bem. Vamos nos preparar psicologicamente. É sem áudio ou com áudio desses bastidores? Com áudio. Pode. Com áudio? Isso. Você acha que não? Tem a canetinha sobrando por aí? Ou não? Tem. Tem várias canetas. Nunca mais usei minha caneta dourada que meu companheiro Yuri me deu. Isso não tá legal, não. Muito bem. A gente tem que começar a trazer para cá alguns livros, sabia? Para deixar aqui. Livro? Ou para na verdade para a federação, mas livros atualizados Sobre quais assuntos? sobre toda a parte trabalhista. É pra fazer pesquisa? Exatamente. Quem tá recebendo o Mercado Livre? Mercado Livre chegou aí. Vai ser nosso patrocinador agora, o Mercado Livre. É que eu faço uma confusão na minha cabeça de velho, né? De NR1, NR38. Você está um jovem senhor. Segundo o médico, segundo meu amigo Bergson Bastos, um grande abraço para o Bergson Bastos, se ele estiver ouvindo esses bastidores, pela nova classificação, idoso agora, Léo, é a pessoa acima Já tem gente pedindo o link. de 75 anos. Vou mandar o link pra minha mãe. Minha mãe era sumida, né? Vou mandar o link aqui pra ela. Mãe, entra aí, por favor. Vamos anotar aqui, NR38. Tá, pela minha letra eu devia ter sido médico, sabia? Mas, O que tem? fala, Não, nada não. Nada não. Deixa eu beber água que é melhor. que tem a minha letra? Não, não é isso não. Deixa eu beber água. Melhor. Mistério, gente, isso aí é... Deixa eu com os meus pensamentos, Você, por favor. você sabe como deixar uma pessoa curiosa? Sim, fazendo isso que eu fiz. Tem um outro jeito. Ah, tem vários jeitos, mas volta pra cá. Volta pra cá. Aqui. Pergunta como? Não, vamos falar do Eu podcast. falo assim, depois eu pronto. Não. Fala. A notícia dos setores é aquela notícia boa, né? Isso. Muito boa, porque é boa não, é espetacular, né? Aham. É que as pessoas demoram, o pessoal também do Arnão de Piscina vai ver no podcast também para perturbar no bom sentido, né? Questionar pela convenção coletiva deles, Como é que tá esse momento aí? Depois você fala. fazer contato com a doutora. Vai ser no momento jurídico, essa fala do pessoal da Guardião de Piscina? Isso, a gente Vai pode ser no falar. momento jurídico? Você pergunta que eu respondo. Léo, a gente já pode começar, hein? Tá tudo pronto aqui. Léo, eu consigo copiar esse link não, e botar na minha foto, esse que você me mandou? Ih, gente, minha mãe não viu esse negócio aqui não.
doutor Cláudio, Oi. na segunda-feira, na UGT, vai ter a reunião para falar sobre comunicação, né? Que a UGT está investindo nisso para que todos os sindicatos filiados participem, né, e entendam como hoje, inclusive, Léo, até com você eu deixei de participar, sabia? A gente pode começar? Calma, ok. Vai lá. Não tô gostando da minha cara, não. Não tá legal. Foi uma pergunta retórica, uma afirmação retórica para você Sim, mesmo. só pra mim mesma, não Só pra precisa você. responder. Tá bom assim? Não, eu coloquei votação. Não, mas eu não. Ela não está gostando da cara dela, a gente ia votar, se concordar ou discordar. Se desse empate, você teria o voto Minerva. Tira aqui o. Esquece isso. Também preciso divulgar o link também, né? Vai mandar o link. Já mandei pra vocês. Pode começar, Léo. Podemos, já tá aí, né? Vocês. Ah, tá, tudo bem. Vamos lá. Esqueci que já tá. Não tô gostando disso, não. Como é que coloca o link aqui, Léo? Coloca aí, por favor. Podemos, Léo? Já colocou, né? Já colocou. Doutor Cláudio, a gente pode começar? Podemos? Meu filho, só hoje. Cadê o link? Meu Deus, coitado do meu telefone. Ele apontou o link aonde? Mandei pra você, né? Privado. Eu já divulguei para todo mundo. Foi aquele que você botou na FETERG, né? Já botei nos grupos também. Isso. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora. Estamos em mais um podcast FETERG, nesta quarta-feira, que tá um tempinho meio borocochô aqui no Rio de Janeiro, depois de uma onda de calor, né? E a gente gosta de calor, carioca gosta de calor, mas estamos aqui. E hoje está de volta a minha dupla, Dr. Cláudio, né? Hoje ele ficou um mês descansando de férias e hoje ele está aqui com a gente e dá boas-vindas aos nossos participantes, Dr. Cláudio. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão nos assistindo aí pelas nossas plataformas, inúmeras plataformas. Vamos fazer uma propaganda positiva, né? E é uma satisfação muito grande poder retornar, né, para participar desse canal de comunicação espetacular que é o podcast da FETERG. Obrigado, Menk, obrigado, Léo, obrigado à diretoria da nossa federação aí pela confiança. Léo, dá boa tarde, pessoal. Léo. Olá, boa tarde a todos os companheiros. Então, hoje, devido a tudo que a gente está vivendo, né, Dr. Cláudio, porque a gente não trabalha só aqui no podcast, a gente está no dia a dia do trabalhador, a gente está na FETERG. Para quem não sabe, aqui não é a sala, aqui é uma sala da FETERG. Não é a sede. Mas não é a sede da FETERG, onde nós trabalhamos todos os dias, né? Aqui é a sala de reuniões onde foi instalado o podcast.
E aí na sede da FETERJ, onde a gente trabalha todo dia, que a gente tem, lá tem a Beth, tem a Daisy, o nosso presidente Meirelles, e nós temos os nossos canais de comunicação, né? E por conta disso, a gente recebe muitas mensagens dos trabalhadores com dúvidas. E aí, conversando com o Dr. Cláudio essa semana, falei, Dr. Cláudio, eu acho que a gente pode fazer um podcast, né, sobre tudo que gera dúvida no trabalhador, debater sobre isso, até porque hoje, por conta das redes sociais, existem também muitas desinformações, né, Dr. Cláudio? Muitas fakes sendo espalhadas sobre o que é certo, sobre o que é errado. Inclusive, se você gostaria de ter informação de qualidade e gostaria de que seus amigos também tivessem, compartilhe o nosso link, envia para o maior número de amigos que você puder e manda a sua dúvida para a gente hoje. O Dr. Cláudio está aqui, ele é advogado trabalhista e sindicalista também, e ele está aqui para ajudar nesse bate-papo e tirar as nossas dúvidas sobre o que são mitos e o que é verdade no direito do trabalho, né, Dr. Cláudio? Perfeito, perfeito. E esse mês nós estamos com a campanha do Abril Verde. É um mês de conscientização à saúde e segurança no trabalho. Inclusive, o nosso último podcast nós fizemos com a Rafaela e com a Ellen. Elas são de uma empresa de gestão ocupacional que também trata de saúde e segurança no trabalho. Se você ainda não assistiu, está disponível nas nossas redes sociais e no YouTube do @podcastfeterj. Dá um pulinho lá e assiste. Foi muito rico, com muita informação boa. Nós falamos sobre assédios, tanto assédio moral quanto assédio sexual. Então, se você não assistiu, não perde a oportunidade não. Assiste com a gente. E hoje nós temos sorteio. O sorteio de hoje está sendo patrocinado pelo Sindicato dos Empregados em AC e Conservação de Volta Redonda. Eu ainda não acessei o link, gente, me perdoa. Que está assistindo. O Wilton está assistindo, o nosso diretor Wilton está assistindo. Inclusive, doutor Cláudio, eu estava pensando essa semana que eu até coloquei no grupo dos diretores para que eles, se eles tivessem tema, né, para eles sugerirem para a gente trazer aqui à mesa. Perfeito. Então vamos lá, doutor Cláudio, já quero começar. Mas vamos falar para o Wilton que as duas churrasqueiras elétricas patrocinadas pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas de Acesso e Conservação de Volta Redonda e Sul Fluminense estão aqui, Wilton. Você pode ver no finalzinho do vídeo as duas churrasqueiras ali. Tá? Agora, se você for sorteado, como é que a gente vai fazer, Wilton? Não, o Wilton não vai ser sorteado, não. Mas envie o link, Wilton, para os trabalhadores de Volta Redonda, para eles entrarem aqui na nossa transmissão, colocarem as suas dúvidas, para que eles participem do sorteio, tá bom? Inclusive, a gente já quer dar boa tarde, né? O nosso diretor Wilton está presente, o nosso diretor Flávio também, o nosso diretor Valdir, Hamilton, todos eles estão presentes, nos desejando boa tarde. E o seu Valdir colocou que está fora do Rio, mas está nos acompanhando. Garotinha, fala pro Dr. Cláudio que eu enviei mensagem para ele, tá? Ele vai te responder, seu Valdir, quando acabar. Tá só na vida boa, né? Nós temos a participação aqui da Patrícia Bastos. Minha primeira dúvida é: estava de atestado, e já vamos começar para os mitos e verdades, o que é certo e o que é errado? Deixa para daqui a pouquinho. Deixa para daqui a pouco? Então tá. O Hamilton Ribeiro, também nosso diretor, essa dupla genial. Ele é diretor da FETERJ e também é diretor financeiro no Sindicato dos Empregados em AC e Conservação de Campos. A Isabel está nos desejando boa tarde. Então vamos lá, doutor Cláudio, vamos começar. Será que tudo que você ouve por aí é realmente verdade? E por conta disso, hoje a gente separou alguns temas para a gente debater aqui e esclarecer de forma simples e direta, tá bom, doutor Cláudio? De forma simples e direta. Nós nem sempre dá para ser direta, né? Vamos lá, de forma simples e direta. Isso. Bem objetivo. Bem objetivo.
Então vamos lá. Eu separei aqui, doutor Cláudio, e eu acho que esse tema, eu acho que a gente poderia até fazer um podcast somente sobre ele. Sobre as causas de justa causa. Quando o empregador pode aplicar uma justa causa no trabalhador. Porque às vezes a gente acha que é só uma bobeira, mas não é, né? Legalmente falando, o empregador ele pode aplicar justa causa ou não diante de determinadas situações que às vezes a gente acha que não. Que vacilo, deixei o celular ligado. Ai, meu Deus, aqui é ao vivo, gente. Já desliguei. Ô, Domênica, podemos... Calma aí, eu já vou te fazer a pergunta. Estou de licença médica. Dei um atestado. Segundo o meu médico, eu estou impossibilitada de trabalhar no meu emprego de carteira assinada, onde eu tenho vínculo empregatício. Só que aí eu fui lá e arrumei um trabalho extra, porque eu precisava de uma renda extra. A empresa descobriu e me aplicou uma justa causa. Isso é mito? Ela pode ou não? É mito ou verdade? Pode. Pode, né? Pode. Vamos lá, posso falar? Pode, agora você pode. Gente, então, só fazer uma pequena introdução da pertinência, né, do tema de hoje do nosso podcast. O direito do trabalho, ele parece que um pouquinho com a história da cultura brasileira. Existem vários folclores no direito do trabalho. Tá? Então tem determinadas lendas que são tão fortes, sim, que parece que são verdadeiras na área trabalhista. Sim. Tá? Então nós vamos hoje discorrer um pouquinho sobre algumas questões que muita gente tem certeza que pode e na verdade não pode. Ou que acha que não pode e que na verdade pode. É. Então isso é muito interessante, por quê? Porque nem todos os trabalhadores hoje têm a possibilidade de comparecer a entidade sindical, o advogado trabalhista do sindicato, a advocacia trabalhista, é o local, é o ponto, tá? E são as pessoas com as quais o trabalhador tem que tirar suas dúvidas. Porque você não pode confiar em tudo que aparece na internet, nem nas pesquisas que você faz. Porque até para pesquisar, você tem que saber pesquisar. A primeira questão que a Domênica está levantando, que vem do nosso chat, não é isso? Sim. A pessoa, ela apresentou um atestado para a empresa e nesse atestado está dizendo que ela tem uma incapacidade para o trabalho e durante esse período que ela está incapacitada para o trabalho, ela presta serviço para um outro empregador. Sim. E a empresa vai e descobre que ela está prestando serviço para outro empregador. É uma falta grave que a pessoa está praticando. No mínimo, é uma falta grave. E essa pessoa, quando a pessoa faz isso, ela pode ser efetivamente dispensada por justa causa. A CLT, e aí vem o primeiro folclore, que Domênica não era nascida ainda, mas o Léo já era nascido. Não, acho que é o contrário, não era nada. O que acontece? Falava-se muito que um empregado só levava a justa causa se ele roubasse ou se ele matasse. E, em parte, é verdade. Se ele roubar e se ele matar, ele vai levar a justa causa. Mas existe uma série de condutas que algumas estão exemplificadas na CLT, que se forem praticadas pelo empregado, elas resultam também em justa causa. Uma muito comum, a pessoa às vezes o empregado quer ser mandado embora, ele começa a faltar injustificadamente. E ele falta uma vez, falta duas vezes, aí ele vai toma advertência. Aí vem um outro folclore, que é aquela história que para a pessoa ser dispensada por justa causa, ela tem que ter 3 advertências e 2 suspensões. Sim, no meu tempo era assim. Não é verdade. Isso não é verdade. E a gente fazia isso, tá? A gente sabe que a punição, a sanção disciplinar, ela tem um caráter pedagógico e ela tem que ter uma razoabilidade entre a sanção e o que foi praticado. Mas se a pessoa ela está faltando injustificadamente, ela leva uma advertência. Ela continua faltando, leva uma segunda advertência, continua faltando, leva uma terceira, não há necessidade da suspensão, porque a pessoa já foi advertida 3 vezes daquela conduta dela e ela manteve aquela conduta. Então, nesse caso, a empresa vai dar uma justa causa direta na pessoa
E dificilmente esse trabalhador vai conseguir reverter essa justa causa na justiça. Tá? Aí no caso, tem lá um artigo 482 da CLT que ele dispõe quais são alguns dos exemplos dos motivos da justa causa, e vem a questão da desídia funcional, que é a falta de cumprimento pelo trabalhador das suas obrigações. Sim. Então pode resultar em justa causa. Vamos para o próximo? Vamos, então eu quero voltar aqui, que eu já quero falar sobre a pergunta da Patrícia. E dizer que o nosso companheiro também, diretor Ezequiel da Silva, está desejando boa tarde. O Divanilson está desejando boa tarde, gente. Disse que você é o melhor advogado. Cadê? Meu querido, melhor advogado sindicalista do Brasil. Divanilson, obrigado. Divanilson, ele é um dirigente sindical altamente qualificado, ele é diretor secretário-geral do Sindicato dos Empregados de Edifícios e Condomínios do município do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Divanilson, meu diretor. Ó, coraçãozinho para você. Então, gente, calma aí, só um minutinho. Eu posso ir contando uma historiazinha, então, que a gente vai... Aí você vai fazendo as perguntas no meio dessa história. Desejar boa tarde para o Carlos Eduardo, para o Luizinho da Teixeira. Isso. Para a Aninha Morena. A Aninha, doutor Cláudio, é do Sindiotés do Maranhão, é nossa companheira também, sindicalista. Grande companheira da nossa querida CONCATO, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Aninha, forte abraço para você, Aninha. E o Yuri também está nos desejando boa tarde. Gente, fiquem até o final, interajam com a gente. Também envia o link para o maior número de colegas que vocês puderem. Hoje tem sorteio aqui no podcast e o sorteio está sendo patrocinado pelo Sindicato dos Empregados em AC e Conservação de Volta Redonda, do Sul Fluminense. Então compartilhe o link também para os companheiros aí da sua cidade, para que eles possam participar. Hoje aqui o debate é importantíssimo, que não vai ser nem um debate, né, doutor Cláudio? Para que você tire suas dúvidas, porque olha, a gente está trazendo aqui tudo que chega para a gente através do nosso canal do Fale Conosco. Então, a dúvida de um trabalhador pode ser a dúvida de vários outros, e a gente está aqui para te ajudar e esclarecer a sua dúvida, para que você não tenha prejuízos como trabalhador por falta de informação, tá bom? Então, vamos lá. A Patrícia colocou assim: minha primeira dúvida, eu estava de atestado e voltando do atestado fui demitido. E eles alegaram que foi por uso de muitos medicamentos controlados que eu estava sendo demitida. A empresa pode fazer isso? Vamos lá. Primeiro vamos falar Patrícia, primeiro vamos falar da questão de quem pode ser demitido e quem não pode ser demitido quando volta de um auxílio previdenciário. Isso é muito importante. Existe uma garantia de emprego na lei que é para a pessoa que sofre um acidente de trabalho ou quando ela tem uma doença ocupacional. Tá? Então essa estabilidade, ela vai da alta previdenciária, quando ela tiver alta previdenciária, até um ano depois. Tá? Mas isso não se aplica para a doença ocupacional, porque a doença ocupacional, muitas das vezes, ela só é constatada depois que a pessoa é dispensada. Então, mesmo que você faça a constatação da doença ocupacional após a dispensa, essa pessoa tem direito a essa estabilidade, a essa garantia de emprego. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, a pessoa entrou de licença previdenciária por acidente, retornou do emprego, ela tem essa estabilidade até um ano. A pessoa entrou de auxílio doença, que é o B31, se não falei melhor, auxílio doença. A pessoa está doente, coisa e tal, e essa doença não está relacionada ao exercício das atividades laborais, então por um outro motivo. A pessoa está doente. Muitos sindicatos têm em sua convenção coletiva que quando a pessoa volta de uma licença previdenciária acima de 30 dias, ela tem mais 30 dias de estabilidade. Então, o primeiro ponto é esse. Então, a pessoa voltou da licença previdenciária por doença, sem ser, que não esteja relacionado ao trabalho, ela tem que ir na convenção coletiva dela e ver se tem algum tipo de estabilidade no emprego. Se tiver, ela tem que se observar dessa estabilidade. Mas ela não tem essa estabilidade no emprego, tudo bem, então ela pode ser dispensada, não tem na convenção coletiva.
Agora, quando você diz assim, o fato de você estar fazendo um tratamento ambulatorial ou qualquer tipo de tratamento médico, por si só ele não vai te gerar uma garantia de emprego. Mas quando o empregado utiliza medicamentos mais fortes, ou quando ele utiliza medicamentos controlados, quando é um problema de saúde mais sério, o empregador ele tem que ter o zelo e o cuidado para que essa dispensa não seja uma dispensa discriminatória. Mas como o trabalhador vai poder... Quando você relata que você foi dispensada porque você fazia utilização de remédios controlados, me parece que fica tipificado que foi uma dispensa discriminatória. Por ser uma dispensa discriminatória, você pode ajuizar uma ação em face da empresa, você pode até mesmo obter uma reintegração no emprego, pode obter uma indenização por danos morais, etc. Ah, mas como é que eu faço para provar? Sim. Porque o trabalhador tem essa dúvida também, né? O que acontece é o seguinte, isso serve para a questão dessa questão da dispensa discriminatória, como para todas as outras questões relacionadas à relação de emprego, horas extras, salário por fora, comissão por fora, a pessoa trabalhou um período sem carteira anotada e a carteira foi anotada depois. Sim. Não tem intervalo para repouso. Que tudo isso acontece na prática, né? A pessoa não usufrui do intervalo para repouso e alimentação. O que acontece? O juiz, ele é um ser, eu adoro essa frase, alienígena. Alienígena? Tá. O juiz, ele é um ser alienígena ao nosso mundo do trabalho. Da seguinte forma, ele não está ali no local da nossa prestação de serviço. Ele não está assistindo, ele não está vendo, ele não sabe de nada. Ele parte ali do escuro. Então você tem as alegações do trabalhador dizendo todas as mazelas que ele passa na empresa. E muitas das vezes você tem a empresa do outro lado dizendo que aquelas mazelas não existem. Na maior cara de pau. Dizendo, não, isso não existe, nunca aconteceu. Aí fica a palavra de um, a palavra de outro. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai ter que se debruçar sobre as provas que são produzidas no processo. Então, para tudo que você tem, você tem que fazer a prova. Se você está alegando que você sofreu discriminação, você tem que provar que você sofreu discriminação. E como é que você faz isso? Você faz isso através de documentos, você faz isso através do depoimento de testemunhas, você faz isso através, quer dizer, você tem um mundo cheio de provas e, mas Cláudio, qual é a melhor forma de eu comprovar que eu passei por isso ou por aquilo? Você tem que ir no seu sindicato, você tem que ir no advogado trabalhista, que ele vai te orientar da melhor forma de você proceder. Muitas das vezes, é uma cautela que o trabalhador geralmente não tem. É a chamada prevenção. Se você sabe que você está sofrendo algum tipo de lesão patrimonial na sua relação de emprego, olha, eu não estou recebendo as minhas horas extras, tá, vai no advogado primeiro, vai fazer essa consulta, que ele vai te explicar, vai te orientar qual é a conduta que você tem que ter para você poder fazer essa comprovação depois em juízo. Você tira foto, você tem celular, você usa muito a questão da geolocalização hoje em dia. Então, o advogado, em especial o advogado do sindicato, ele vai orientar como que você deve fazer essa produção de prova. Eu gostaria até de fazer um parêntese, doutor Cláudio, e dizer a você, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora, que todos os sindicatos, eles têm atendimento jurídico e têm advogado disponível para te atender. Na federação, tem atendimento presencial todas as terças-feiras, né? Mas, se você não puder ir às terças-feiras, é só fazer um agendamento, que a gente vai ter um advogado lá para te atender, para que você não fique no escuro nessas situações, né, doutor Cláudio? Perfeito. Porque, às vezes, você procura informação com o teu amigo, com o teu vizinho, mas não procura a informação no lugar correto. E por isso a gente hoje até decidiu fazer um podcast nesse formato. Por quê? Porque a gente sempre traz convidado, a gente entra em temas diversos, inclusive, gente, na próxima semana
nós teremos um debate aqui importantíssimo, doutor Cláudio. Próxima semana é sobre... No dia 8 de abril, a gente vai estar debatendo aqui sobre as bets, sobre o impacto das bets na vida dos trabalhadores, porque isso agora é febre, né? E como a gente não fica fora dos assuntos da atualidade, a gente já vai fazer um podcast falando sobre isso na próxima terça-feira. Não deixe de participar. Eu tenho uma outra pergunta. Eu sou gestante, eu posso pedir demissão? Pode. É só eu chegar lá na minha empresa e falar, não, eu quero ir embora, eu não quero mais trabalhar aqui, tá cansativo, tá pesado, a minha barriga tá pesando, eu vou embora. Vamos lá. É por aí, mas vamos lá. É por aí? Vamos lá. Então preste atenção, minhas amigas gestantes. Um dos grandes malefícios que a reforma trabalhista trouxe para a gente foi o fim da obrigatoriedade da homologação da rescisão de contrato de trabalho no sindicato. Hoje em dia, um empregado ele é dispensado ou ele pede demissão, mesmo que ele tenha mais de... Hoje eu tive com um senhor, uma pessoa de idade, com quase 90 anos de idade. Tem mais de 40 anos de tempo de serviço para o empregador e foi dispensado, tá entendendo? E eu tive com ele lá no empregador para conversar lá. O que acontece? A rescisão não é mais feita no sindicato, o empregador pode pagar direto. E quando acontece isso, você nem sabe direito, o trabalhador, se ele está recebendo o valor correto ou não. Então, a reforma trabalhista acabou com a obrigatoriedade da homologação no sindicato. Sim. Mas manteve um dispositivo muito importante, que é a questão do pedido de demissão para o empregado que tem garantia de emprego. Sim, que não é só a gestante. Não é só a Você gestante. pode dizer quais são? É o dirigente sindical, é o empregado que é eleito membro da CIPA. Sim. É um empregado que volta, por exemplo, também de um acidente de trabalho, também tem aquela estabilidade. Então, o que acontece? Então, nessa questão, quando a gestante vai pedir demissão, o pedido de demissão dela ele tem que ser feito, tem que ser realizado com assistência da entidade sindical. Então, não basta se a gestante chegar no empregador, eu estou pedindo demissão, o empregador tem que falar, não. Você tem que ter assistência do seu sindicato de classe para você poder fazer o pedido de demissão. E por que isso é importante? Porque a estabilidade gestante, ela procura manter o emprego da gestante, mas como um fator de proteção à criança. A importância da estabilidade gestante é uma proteção para aquele novo ser que está surgindo ali para a criança. Porque você tem a estabilidade, você vai ter a licença maternidade, quer dizer, você tem um conjunto ali de atos que vão para proteger a criança. Então a gestante, o pedido de demissão dela só é válido quando for feito com assistência da entidade sindical de classe. Se porventura a gestante pedir demissão e depois o empregador aceitar, ela receber as verbas da rescisão do pedido de demissão, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, ela entrar na justiça pedindo a reintegração dela e a conversão do período de estabilidade em indenização, ela vai levar isso na justiça, ela vai ganhar. Então, para a gente, o importante é que a gestante, antes de pedir demissão, que ela vá no seu sindicato, para que ela saiba também o conjunto de direitos que ela tem, para que ela tenha plena ciência que ela vai ter direito a uma licença maternidade de 120 dias, que essa licença maternidade pode ser prorrogada, que ela vai ter direito a uma redução do horário dela, ela vai ter direito a intervalos para poder amamentar o filho. Então, justamente para proteger a criança, é que foi mantido esse dispositivo. Então, a gestante, para pedir demissão, ela tem que ter assistência do sindicato dela. Doutor Cláudio, Oi. A gente tem mais interações aqui. E tem uma outra questão, né? Sim, qual é? Se a empresa que a gestante for funcionária, ela estiver naquele programa da empresa cidadã, a licença maternidade dela é até aumentada, tá entendendo? Tem uma outra interação aqui. Sou funcionária terceirizada
a empresa diz que pode me trocar de função a hora que ela quer. Isso está certo? A empresa pode ou não? Não, aí o que é trocar de função? A gente tem que entender o seguinte, na relação de emprego, nós temos o chamado poder potestativo do empregador. Tá? Fala de uma forma que o trabalhador entenda. O empregador, ele tem o poder de dirigir, de direcionar a prestação de serviço. Mas isso não é um poder infinito. Você tem os limites que são estabelecidos pela legislação trabalhista. Então, por exemplo, se você ela está dizendo trocar de função ou de repente alterar o local da prestação de serviço? Porque vago, né? Porque vamos supor que você exerça a função de office boy. E de repente o empregador pretende te promove para a função de auxiliar de escritório. Teoricamente é uma mudança benéfica para você. E existe um dispositivo na CLT, que é o artigo 468, que preconiza o seguinte: toda alteração nas condições de trabalho, no contrato de trabalho, ela é legal desde que ela não resulte em prejuízo direto ou indireto para o trabalhador. Se a mudança de função, se a mudança de local de trabalho, se ela causa um prejuízo direto ou indireto para o trabalhador, essa alteração poderá ser considerada nula. O empregador poderá ser obrigado a fazer algum tipo de reparo financeiro lá na frente, está entendendo? Então a gente tem que ver o que é essa mudança de função, porque muitas das vezes você tem uma mudança de função na prática, mas você não tem no papel. Sim. Você é office boy, daqui a pouco você está fazendo você está fazendo os atos, exercendo a atividade de um auxiliar de escritório, daqui a pouco você está exercendo a atividade de um supervisor, mas no papel você continua office boy. Então a gente tem que ver o que é um desvio de função, o que é o empregador exercer que você cumpra funções que você não está preparado para cumprir, porque pode ser também um tipo de assédio moral que ele esteja praticando ali de uma forma assim, muito mascarada para te desanimar, para te colocar para baixo da sua atividade laboral. Então tem que ver todo mundo carinho, mas toda alteração ela só é lícita, ela só é legal se não resultar em prejuízo direto ou indireto para o trabalhador. Então, na verdade, pode, né? Com esse... Porque pode, E aí eu quero continuar aqui nas interações. O Yuri Vetores botou boa tarde, acho que eu já li. A Luana Almeida também nos deu boa tarde. Maria Simões também, Everton Cruz e a Renata Fioli. Boa tarde, companheiros. O Roque também nos desejando boa tarde. E o Roque falou, hoje eu ganho. Aí, Roque, tomara que você ganhe. E tem uma... Ih, Elvira, dia 8 é aniversário da Elvira. Ela já colocou aqui. A gente vai cantar parabéns pra você, hein? A Isabel colocou, falar sobre as bets é essencial. Parabéns pela iniciativa. O Lino também nos dando boa tarde. E a Luana colocou assim, fez uma pergunta. O empregado PCD pode pedir demissão ou a empresa pode negar para não afetar a cota? Poxa, Luana, você querendo me complicar, hein? Você é uma pessoa tão bacana, tão legal, tão simpática. Tá entendendo? Mas ela está em dúvida. Olha só. Essa questão da cota é uma questão seríssima. Tá? Em tudo que é fórum que você vai de discussão, de relação de trabalho, de relação de emprego, vem a discussão da cota. E essa discussão ela vem sobre vários e vários fundamentos, quais são os parâmetros, que há uma necessidade de uma atualização da lei, que tem que estabelecer novos parâmetros para calcular o percentual da cota, qual é a base que você vai incidir para você poder calcular a cota, etc. Mas o pedido de demissão, ele é um direito personalíssimo. Eu não vejo como que o empregador poderia interferir na manifestação do empregado de pedir demissão. Faz, olha, eu não aceito seu pedido de demissão não, porque senão vai interferir aqui na minha cota.
entendeu? Eu não vejo como que o empregador poderia praticar qualquer ato de interferência. E ainda tem uma questão muito séria, né? De que forma você vai analisar esse ato do empregador para impedir que o empregado peça demissão? Entendeu? Porque não deixaria de ser um certo constrangimento. Uma coisa é você conversar, não, continua aqui, coisa e tal. Agora, um ato para poder impedir... Na prática, que deve ser o que acontece. Eu não vejo como, mas eu vou fazer uma gentileza. Como você é uma pessoa muito simpática, muito bacana, apesar da sua pergunta complicada para mim, eu vou até pesquisar e vou ver se eu tenho algum material para te enviar sobre isso, tá? Mas inicialmente eu não vejo como impedir, como você ter a motivação de você, de repente, com a saída daquele funcionário, você não estar cumprindo a cota, poderia ser um motivo para o empregado, para você não aceitar o pedido de demissão. Tá Respondido, Ana. Ela já escreveu aqui. Excelente, doutor Cláudio. A Isabel também fez uma pergunta. Gostaria de saber se o não pagamento habitual de horas extras dá causa à rescisão indireta do contrato de trabalho. Boa, Isabel. Boa pergunta. Vamos lá. Quando você tem a relação de emprego, ela é um conjunto de direitos e deveres recíprocos do trabalhador e do empregador. O trabalhador, a principal obrigação do trabalhador é a prestação de serviço. E a principal obrigação do empregador, em tese, é o pagamento dos salários. Tá? Quando você tem o descumprimento dessas obrigações, você fica sujeito àquelas sanções que estão dispostas na lei, tanto da justa causa quanto da rescisão indireta. Tá? E o que é a rescisão indireta? Só para poder explicar. Ela falou de rescisão indireta, não falou? Sim, rescisão indireta do contrato de trabalho. Então deixa eu explicar, gente. Quando o empregado não cumpre com as suas obrigações, a empresa, o empregador pode dar uma justa causa no empregado. Você foi dispensado por justa causa porque você está faltando ao serviço, coisa e tal, você roubou, matou, sei lá o que. Deu justa causa. Agora também você tem a reciprocidade disso. Quando é o empregador que não cumpre com as suas obrigações, o empregado pode dar uma justa causa no empregador. Só que quando é o empregado que dá a justa causa no empregador, o nome disso é rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, sempre que vocês ouvirem assim, fulano está pedindo uma rescisão indireta. Na verdade, ele está dando uma justa causa no empregador dele. E os motivos mais conhecidos, mais habituais para essa justa causa, para essa rescisão indireta, é o não pagamento de salários, a não concessão de vale transporte. Inclusive o não pagamento do FGTS também, né? O não depósito o não depósito do FGTS, tudo isso é rescisão indireta. E a hora extra é uma prestação de serviço. Sim. É uma prestação de serviço que a gente entende que gera a obrigação do empregador de fazer o pagamento. Então, eu compreendo, eu acho que já tem decisão, eu não sei nem se tem precedente normativo, eu acho que até a Isabel poderia estar, mas eu entendo que o não pagamento habitual de horas extras também gera a rescisão indireta. A grande questão que surge aí, é que muita gente faz hora extra e recebe por fora. E a hora extra, muitas das vezes, ela não está computada no cartão de ponto, nos controles de frequência. Então, o empregado, para ele poder chegar nessa rescisão indireta, ele primeiro vai ter que comprovar que ele faz as horas extras, para que depois ele possa reivindicar a questão da rescisão indireta. Lembrando que a nossa legislação, e isso é muito importante, ela, independentemente, excetuando as 12/36, que é uma jornada à parte, ela estipula que a duração máxima da jornada diária é de 8 horas. E o máximo de horas extras que você pode fazer por dia
está fixado em 2 horas extras diárias. Você não pode fazer mais do que 2 horas extras diárias. Pegando o gancho, a gente tem uma outra pergunta que eu acho que vai um pouquinho de encontro, né? Calma aí, deixa eu achar aqui. Cláudia, bem-vinda, Cláudia. Cláudia é vice-presidente do Sindicato Minha empresa. dos Empregados de Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, doutora Karina, que já também fez uma participação aqui. Boa tarde, Vânia de Oliveira. Boa tarde, Maria Simões também fez uma colocação aqui, tá? Vamos lá para a pergunta. A da Maria Simões é interessante. Essa aqui também vai de encontro. A minha empresa reconheceu que os funcionários estavam trabalhando horas a mais no sábado, reduzindo agora a jornada para 4 horas em todos os sábados. Só que eles cortaram o ticket de refeição do sábado, isso está certo? Vamos lá. Se é mito ou verdade, pode ou não pode? Olha só, pra gente, você tem 2 livros, vamos botar assim, livros especiais pra gente. Vamos botar 3 livros especiais. Um é um pouquinho mais afastado, um é a Constituição Federal, mas está lá regras gerais. Mas os 2 livros mais importantes pra gente são, o primeiro é a CLT. E o segundo é a Convenção Coletiva de Trabalho. Tá? Por quê? Porque não há a obrigação, a obrigatoriedade da empresa em conceder ticket de refeição. Sim. Então a empresa, ela dá o ticket de refeição, ou cesta básica, ou vale alimentação, por 2 motivos. O primeiro, por uma liberalidade dela, enquanto empregador, ou porque consta a obrigatoriedade na Convenção Coletiva de Trabalho. E quando essa obrigatoriedade ela está na Convenção Coletiva de Trabalho, você tem que ler a cláusula para você ver quais são as regras que estão dispostas ali. Porque normalmente o ticket de refeição, ele só é concedido para aquelas pessoas que trabalham acima de 6 horas diárias. Sim. Tá? Então, por quê? Porque em tese a lei diz que a partir de 6 horas diárias você tem que ter 1 hora de intervalo para repouso ou alimentação. Então a obrigatoriedade do ticket é para quem recebe, para quem trabalha acima de 6 horas. Então quando você pega uma jornada, essa jornada há uma redução para 4 horas diárias, teoricamente não há nenhuma ilegalidade, nenhuma ilicitude da empresa de deixar de conceder o ticket de refeição para aquele dia. Mas você tem que dar uma olhadinha no que diz a convenção coletiva. Porque pode ser que a convenção coletiva, observando a convenção, né? ela tenha a obrigação de fornecer o ticket de alimentação para todos os dias trabalhados, independentemente da duração da jornada diária. Então tem que dar uma olhadinha. Mas inicialmente não há nenhuma ilicitude. Infelizmente, não há como exigir que continue fornecendo o ticket para o sábado. A Maria Simões, vai na pergunta dela? A Maria Simões colocou: boa tarde. Minha filha pediu demissão. A empresa disse que ela não tem direito a sair 2 horas antes do horário. Isso pode? Maria, como é difícil para a gente falar que a empresa está certa às vezes, sabe? Dá uma agonia dentro da gente. Mas vamos lá, o que acontece? No aviso prévio, você tem 2 garantias. Ou você sai 2 horas mais cedo, ou você se ausenta os últimos 7 dias sem prejuízo da remuneração. Mas isso só vale para o aviso prévio referente à dispensa sem justa causa, dispensa imotivada. Para o pedido de demissão, essa regra não vale. Essa regra não vale. Então, no pedido de demissão, o empregado não tem esse direito de optar entre sair 2 horas mais cedo todos os dias ou se ausentar 7 dias consecutivos. Não existe isso para o pedido de demissão. Então, infelizmente, Maria, a empresa, o empregador, nessa questão, ele está protegido pela lei. Tá bom? Doutor Cláudio, eu fiz mais uma pergunta, mas eu acho que o nosso tempo tá esgotando, né, Léo? E eu gostaria de te pedir, ainda dá tempo de colocar aqui a sua pergunta
para que você também participe do nosso sorteio hoje, que está sendo patrocinado pelo Sindicato dos Empregados em AC Conservação de Volta Redonda, e para que também os nossos companheiros, os nossos amigos trabalhadores e trabalhadoras possam ter as suas dúvidas sanadas com a gente, porque assim, essas dúvidas foram das pessoas que estão aqui participando, porém podem ter outros trabalhadores que têm a mesma dúvida, então ele já vai ter conhecimento e ficar esclarecido quanto às suas dúvidas. E não esquece, compartilha o nosso link, manda para o maior número de amigos e participa com a gente. Vou fazer mais uma pergunta. Tá. Posso fazer um acordo com a minha empresa para pedir demissão? Bem, se você chamar a empresa para fazer um acordo para pedir demissão, você já está pedindo demissão. Não, mas no formato de acordo. Não, o que acontece? O que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com Sim. isso, tá? Com quem a gente conversa e como a gente conversa dentro da empresa. Porque se eu procuro o meu empregador e falo assim para ele, olha, eu quero pedir demissão, mas eu quero fazer um acordo com você. Sim. Você está pedindo demissão. Sim, mas a forma que vai Você tem. Então, e aí se tiver gente do lado, essa pessoa que está do lado é testemunha do empregador de que você... Mas isso Agora, sempre acontece às existe- portas fechadas. Com a reforma trabalhista existe hoje a chamada rescisão por mútuo consentimento. Essa rescisão por mútuo consentimento, ela é um acordo. Uhum. Ela é tipo Sim. o que você pode fazer é o seguinte, você pode procurar o seu empregador e fazer, eu queria propor uma rescisão por mútuo consentimento. Só que essa rescisão, você vai receber metade do aviso prévio, você vai receber metade da multa rescisória dos 40%, você não vai ter direito ao seguro-desemprego e você não vai sacar todo o FGTS que você tem. Você só vai sacar 80% do teu FGTS. Deixa eu melhorar um pouquinho essa minha pergunta. Eu pensei nessa pergunta porque eu já fiz homologações de termos de rescisão que, conversando com o trabalhador, dava para perceber que ele não tinha conhecimento de nada disso. E aí, o que o trabalhador precisa ficar atento em relação a esse acordo que hoje que está no CLT? Então, gente, olha só. Eu vou responder isso no final de uma pequena história que eu vou contar aqui. Você vai contar a história? Ih, porque Léo, como é que tempo. vai ser isso? Vai dar tempo, Léo. Vai dar tempo? E a Clátia, ela é testemunha. Ih, chamou a Clátia para conversa. Ela é testemunha dessa história. Ontem eu fiz uma visita no sindicato da Clátia, né? Que é uma sede bonita ali na Camerino, né? Sindicato dos empregados em instituições filantrópicas, religiosas, beneficentes. E aproveitei para conversar com um trabalhador que ele foi dispensado verbalmente. Uhum. Foi dispensado verbalmente, nós estamos sem dinheiro para pagar, estamos te mandando embora, depois você tem que contar com a gente. E eu fui para uma pessoa super ansiosa, trabalhador, sério, eu até falei assim, calma, fala com calma, respira. Mas ele me trouxe por coincidência com o nosso tema de hoje, várias perguntas primeira pergunta que ele fez é o seguinte, eu fui mandado embora e a empresa não me deu data para pagamento, eles podem me dar abandono de emprego? Uhum. Essa dúvida é muito constante. Eu expliquei para ele, primeiro o ideal é que se você tiver um documento de aviso prévio, você não vai ter abandono de emprego. Agora, se você não tem um documento de aviso prévio, você tem que tomar algumas cautelas, tá entendendo? A primeira é você procurar imediatamente o seu sindicato ou um advogado trabalhista, para você poder se resguardar. Por quê? Porque você não tem nenhum documento que te mandou embora. Mas diz que a empresa pode me dar um abandono de emprego depois de 20 dias. Não. Gente, a empresa pode dar um abandono de emprego depois de 30 dias. Mas não é só a empresa falar assim, abandonou, não. A empresa tem que mandar uma notificação para a sua residência, a empresa tem que comprovar que você tem o ânimo de abandonar. Mas o ideal
é que procure o sindicato, se for o caso, ajuizar uma ação trabalhista antes de completar os 30 dias. Para evitar deixar essa brecha. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, mas doutor, como é que eu vou arrumar um novo emprego porque não deram baixa na minha carteira? A minha carteira está em branco. Olha só, gente. O fato da carteira, de você não ter a baixa do contrato na carteira, não impede que você arrume um novo emprego e não impede que o novo empregador anote a sua carteira. Mas eu tenho um pequeno parênteses, que já me perguntaram também. Mas se o período que eu for trabalhar, por exemplo assim, eu sou contratada da FETERG e trabalho das 9 às 18. Só que a FETERG me desligou, mas não deu baixa na minha carteira. E aí eu vou ser contratada no meu novo emprego e o meu horário de trabalho vai ser das 9 às 18. Como é que fica? Isso pode? Os trabalhadores já me perguntaram isso. Por isso, pode, mas a pergunta dele também foi essa, nesse sentido. Pode sem qualquer problema, gente. Mas aí, por isso que é importante a pessoa ir no sindicato, no advogado, por quê? Porque tem que configurar que o primeiro empregador dele mandou ele embora. Porque senão, olha só que situação. Você é mandado embora sem nenhum papel. Você trabalha de 9 às 18. Aí você dá uma sorte gigantesca de 20 dias depois você conseguir um novo emprego de 9 às 18. Tá, você pode pegar um empregador que tem um pacto com o mal, ele ainda vai alegar que na verdade você abandonou o emprego porque você conseguiu um emprego novo. Exatamente. Tá, então você tem que configurar, deixar bem configurado que aquela sua relação de emprego anterior, ela terminou. Então, vamos lá. Então, o fato da sua carteira estar em branco não impede que o novo empregador... Está sem baixa. Anote, está sem baixa, não impede que o novo empregador anote a sua carteira. O que vai acontecer é o seguinte, ele pode perguntar para você o seguinte, mas por que eu não deu baixa no emprego anterior? Aconteceu algo de esquisito? Você fez alguma besteira? Não. Eu fui mandado embora e ele falou que só vai me pagar quando tiver dinheiro. Então aqui você pode começar no seu novo emprego normalmente, entendeu? Sem qualquer problema. E aí, vida que segue normalmente. Aí vem me perguntar, mas é a minha rescisão. Olha, quando a sua rescisão for paga, você vai ter que voltar no sindicato para que faça essa conferência. Mas meus 40%, e é importante frisar isso. Há muitos anos atrás, os 40% eles eram pagos na rescisão. Hoje em dia ele não é mais pago na rescisão. Na rescisão você só tem saldo de salário, férias, 13º, aviso prévio, e os 40% ele é depositado, ele é acreditado diretamente na sua conta do FGTS. Tá? Então, quando você for sacar o seu fundo de garantia, você também vai sacar também os seus 40% do FGTS. E assim, né, doutor Cláudio, hoje a gente, graças a Deus, com o avanço da tecnologia, a gente tem tudo na nossa mão, né? A gente tem um aplicativo da Caixa, do FGTS, tem um aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde você consegue ver todas as informações, inclusive, é até bom chamar atenção para isso, você, meu amigo trabalhador e trabalhadora, que é bom você sempre olhar o seu aplicativo da FGTS para ver se a empresa está fazendo realmente os depósitos mensais do FGTS, né, doutor Cláudio? Porque quantas vezes a gente ia fazer a rescisão do contrato de trabalho e quando a gente pegava o extrato do FGTS, não constavam lá todos os pagamentos. E aí, às vezes, você ainda acredita que não é necessário você ter assistência do sindicato. Isso. Quando, na verdade, é extremamente necessário. Porque todas as vezes que o trabalhador sentava à mesa da federação para que eu fizesse a rescisão do contrato de trabalho dele, era a primeira coisa que eu gostava de ver, se o FGTS estava sendo recolhido. Porque às vezes a empresa, não, a gente pagou agora, tá, mas o FGTS também tem que ser pago dentro do prazo dos 10 dias da rescisão. Isso. Senão também o trabalhador tem multa. Então, meu amigo, não fique desinformado. E também busque conhecer o seu sindicato e ter assistência do sindicato. E tem uma questão essa do FGTS que ela é muito importante. É muito comum hoje a gente ver empresas que estão inadimplentes com o FGTS há 2, 3, 4, 5 anos.
E aí o que acontece? E o trabalhador vai deixando aquilo para reclamar depois. Mas o que acontece? A prescrição trabalhista, ela só volta a 5 anos, tá? Inclusive para a FGTS. Então, por exemplo, se você não tomar uma atitude agora, aquele FGTS que não foi depositado há mais de 5 anos, você perde o direito de ir à justiça. Para finalizar, Domênica, tem uma pergunta aqui, só para não deixar sem resposta, é da Janaína de Oliveira Ribeiro. Ela quer um esclarecimento em relação à hora extra trabalhada pelo WhatsApp. Eu vi aqui. Janaína, aí a gente tem que ver com calma, porque existem 2 aspectos, tá? Essa hora extra que é feita pelo WhatsApp, ou que você faz ou pelo telefone, ou qualquer outro meio de comunicação, ela pode ser tipificada como hora extra ou hora de sobreaviso. Tudo é hora extra, mas há uma diferença, tudo é considerado tempo à disposição do empregador, mas há uma diferença no percentual. Se for realmente período trabalhado, se for constatado atividade laboral mesmo, vai ser considerado como hora extra. Mas se for aquele tempo à disposição do empregador, que você fica ali atento, pode ser chamado a qualquer momento, inclusive tal, pode ser sobreaviso. Então, você não deixa de ter o direito de receber essa hora que você trabalhou pelo WhatsApp. Vai ter que analisar tão somente qual é a natureza dela, se a natureza é de hora extraordinária ou se é hora de sobreaviso. E eu gostaria de deixar aqui, doutor Cláudio, os nossos canais de comunicação, né? Porque a gente recebe muita mensagem no nosso WhatsApp. Ontem mesmo a gente estava respondendo uma trabalhadora de Petrópolis, né, da área de diversão, sobre dúvidas também, né? O nosso canal de comunicação é o nosso site, que tem o nosso Fale Conosco lá, é o www.feterd.org.br, e tem o nosso WhatsApp, que é o 21 984 94 81 18. Lá tem a Beth, que vai te recepcionar, e o que a Beth não souber responder, ela passa para os nossos advogados, para que eles possam dar uma resposta mais concreta, né? Mais... 2 observações. Ai, fala, vai. Primeiro, eu tenho que responder o Rock Sim, Robson. eu vi. Mas antes de responder o Rock Robson, por que o Léo não está fazendo aquela filmagem assim, minha de frente, assim, para fazer Leonardo, o corte depois? filma ele, Leonardo. É porque sou eu? Hoje tem no sorteio. Hoje tem sorteio, gente. Não vai embora, a gente já vai fazer o sorteio. Eu vou responder ao Rock Robson rapidamente. E depois eu acho que seria a última... a última interação. Qualquer outra dúvida, vocês podem entrar no site, no nosso canal de comunicação. O Leonardo já colocou o nosso WhatsApp aqui. E podem deixar a dúvida lá, que depois a gente, com muito carinho e atenção, a gente responde, tá bom? O Rock Robson está perguntando o seguinte: na escala 12/36 tem direito à hora do almoço? E se não tirar, pode colocar na justiça? Observação, não botamos no cartão de ponto. O Rock, primeiro... rapidinho. Isso é a vida do trabalhador real, né? Real. Eu quase que na chamada eu botei assim, vamos falar real? Porque é o que realmente acontece, né? O Rock, primeiro não há mais essa obrigatoriedade de você assinar a sua saída para o intervalo, o seu retorno do intervalo. Há uma autorização hoje de que isso pode estar pré-assinalado. Isso significa o seguinte: você, trabalhador, é que vai ter que fazer a prova de que você não está tirando intervalo para repouso e alimentação. Na 12/36, não é diferente como é que se diz, dos outros tipos de jornada, tá? Que estão acima das 6 horas de trabalho diários, tá? Você tem direito a 1 hora de intervalo para repouso e alimentação dentro dessas 12 horas. Então, por exemplo, você trabalha de 7 às 19 horas, 12/36, dia sim, dia não. Então, nesse período de 7 às 19, você tem direito à fruição de 1 hora de intervalo para repouso e alimentação. Beleza. Aí a empresa, você não usufrui desse intervalo. Quando você não usufrui desse intervalo, surgem 2 direitos para você. O primeiro direito é uma sanção legal disposta no artigo 71, parágrafo 4º da CLT,
A doutora Karina pode me corrigir aí se eu estiver errado, tá bom? A doutora Karina tá junto com a gente hoje, né? Obrigada. Que é o seguinte, quando você não tem a concessão do intervalo para repouso e alimentação, o empregador ele é obrigado a indenizar esse período com acréscimo de 50%. Esse valor dessa hora não concedida com esse acréscimo de 50%, ele tem natureza indenizatória. Só que aí surge um outro direito que muitos advogados não pedem. Como eu não tive intervalo, eu estou trabalhando 1 hora a mais. Então eu tenho, além da indenização no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, eu tenho direito a 1 hora extra a mais. Beleza, maravilha, né? Então, se você não usufruiu do intervalo, você pode cobrar na justiça a indenização pela não concessão do intervalo e mais a hora extra daquele período que você trabalhou a mais. Tá? O advogado trabalhista ou militante, ele vai saber fazer muito bem esses dois pedidos de forma detalhada, diferenciando, para que o juiz não diga que você está pedindo a mesma coisa. Então ele tem que ter só esse cuidado de explicar direitinho na petição dele, para que não se diga a mesma coisa. E quando esse período é noturno, você tem outro fator de complicação que o advogado também, trabalhista, em especial do sindicato, ele vai ter que analisar. Por quê? Agora você trabalha, em vez de 7 às 19, você trabalha de 19 horas às 7 da manhã. Então são 12 horas, você não tem intervalo. Então você vai ter direito ao quê? Você vai ter direito à sanção pela não concessão do intervalo. E você vai ter direito à hora extra. Só que tem um problema. Você tem a chamada hora ficta noturna. Porque das 22 às 5 da manhã, a hora, gente, eu não sou maluco não, tá? Isso está na CLT, tá? De 22 às 5, 1 hora não tem 60 minutos. 1 hora tem 52 minutos e 30 segundos. Isso significa que o trabalhador, quando ele elabora à noite, ele ganha de remuneração, ele trabalha 7 minutos e 30 segundos a mais, vamos dizer, mais ou menos assim, que é a diferença. Então, para ter ideia, de 22 às 5 são 7 horas de trabalho. Mas se você computar que essa hora, em vez de 60 minutos, ela tem somente 52 minutos e 30 segundos, então em vez de 7 ele trabalha 8 horas. Então se você trabalha na 12 por 36 de 19 às 7, meu amigo, você não trabalha 12 horas. Você, sem intervalo, quem trabalha de dia, com intervalo, trabalha 11 horas. Quem trabalha de noite, com intervalo, em vez de trabalhar 11, vai trabalhar 12. Se você não tem intervalo, na verdade, você está trabalhando 13 horas. Então, a noite é pior ainda. Então, se você não tem um intervalo à noite, você vai ter a indenização pela não concessão do intervalo e você vai ter hora extra. Mas você não vai ter só 1 hora extra, porque por dessa redução você vai ter mais de 1 hora extra para receber a noturna. Tá bom? Tá ótimo, doutor Paulo. Beleza, só pra gente... Pessoal, a gente vai ter o sorteio já. As interações aqui vão participar do sorteio, né, Léo? Você anotou tudo aí. E eu queria deixar aqui o que a Cláudia falou, doutor Cláudia, é que a gente precisa de debates com mais temas sobre a CLT, né? Muito importante para a formação dos trabalhadores, que foi isso, né, Cláudia? Que a gente sabe que com a tecnologia, com tudo que a gente lê e tem de informação, muita coisa também é desinformação. E por isso a gente hoje decidiu fazer esse podcast num debate sobre mitos e verdades acerca do direito do trabalho, né? A Janaína te agradeceu, doutor Cláudio, pelo retorno. A senhora Bárbara Aires, que voltou para o podcast, que ela andava sumida, está te parabenizando, falou que você explica tudo bem direitinho. Doutora Karina, muito obrigada pela sua colaboração aqui no nosso chat. Doutora Karina também é uma grande advogada trabalhista, advogada no Sitcom. E a gente gostaria de dar a notícia do setor no final, né, que a gente deixou para o final hoje, porque a gente tem uma notícia bem importante para dar aos nossos amigos trabalhadores e trabalhadoras. Pode dar a notícia do setor? Posso? Você pode? Vamos lá. Seja direto, porque a gente tem que fazer o sorteio, né, Léo? Vocês sabem que a federação representa os empregados das empresas de auxílio e conservação, limpeza urbana, isso, casas de diversões, profissionais de turismo, empresas de compra-venda, locação de imóveis,
Instituto de Beleza, barbeiros. Quer dizer, a federação tem uma gama de representação. E no mês de março, nós temos aquela que é a maior parte da nossa representação, que é o segmento de asseio e conservação. Sim. Né? E eu tive a notícia... E limpeza urbana também, né? E limpeza urbana. Eu tive uma notícia que foi passada até pelo companheiro Wilton, que está presente, eu não sei se o Hamilton ainda está aqui também, e Meirelles, que é o nosso presidente, Sim. que foi fechada a convenção coletiva com o reajuste dos empregados das empresas de asseio e conservação de todo o estado do Rio de Janeiro. Porque a federação, nós temos o sistema de asseio do município do Rio, tem de Caxias, tem de Nova Iguaçu. Volta Redonda. Só Nova Iguaçu que não fechou. Mas tirando Nova Iguaçu e aquela representação de Nova Iguaçu, Volta Redonda, Sul Fluminense, Campo dos Goitacazes, Niterói, Petrópolis, fechou também? parte de Caxias, também, porque lá Caxias ele tem uma divisão lá na sua base, né? Quer dizer, o reajuste de 7% a partir de 1º de março. Retroativa a 1º de março. Retroativa a 1º de março. Isso significa o seguinte, que o Wilton e o pessoal e companhia, eles conseguiram um reajuste acima da recomposição do salário mínimo. O salário mínimo foi reajustado em 6,79%. A inflação da negociação coletiva do pessoal de asseio é de 4%. Eles conseguiram 7% de aumento, ou seja, eles conseguiram, além de recompor a inflação, quase que o dobro de ganho real. Uma conquista para o trabalhador, né? Que a gente representa para a nossa categoria, né? Isso, está em fase agora de formalização e acredito que a partir da semana que vem já esteja sendo divulgado já pelo menos a minuta da convenção coletiva. Sim, não sei né? se já... encaminhada para registro no Ministério do Trabalho, né? Isso. Então, para você, meu amigo e minha amiga, né, Dr. Cláudio, que a gente teve essa conquista, o índice, como o Dr. Cláudio falou, foi bem maior do que o salário, bem maior não, mas foi maior do que o do salário mínimo, que já é uma grande conquista. E a alimentação, você falou também, para quanto foi? Na alimentação não lembro de cabeça. O valor da alimentação para os trabalhadores de asseio e conservação e limpeza urbana foi para R$ 27,00 por dia. Antes era 25, agora está 27, né? E aí, assim que tiver a minuta, a gente já vai começar a divulgar. E aí a gente vai ter, vocês sabem, né, que a data, como o Dr. Cláudio falou, a data base é março e o valor vai retroagir a 1º de março. Então, geralmente as empresas pagam logo a diferença, né, referente à data base, que é 1º de março. A doutora Karina colocou aqui, do INPC também, maior do acima do INPC. Acima do INPC. Lembrando sempre que muitas empresas exigem o registro no Ministério do Trabalho para fazer o pagamento. Esse processo de registro demora mais uns 20 dias, às vezes até quase um mês. Tá, mas o registro está garantido, né? Sim, está garantido. E vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio. Gente, vamos fazer o sorteio. Fica aí, não vai embora não, gente. Fica aqui com a gente, Léo. Mostra aí a nossa relação. Você pode fazer no seu... Mas o meu está no finalzinho, a bateria. Falo nada Sorteio. sobre a bateria acabando. Sorteador. De 1 até quando? Tivemos 21 pessoas para participar do sorteio, doutor. Vai. Já mostrou aí, Léo? Já mostrei. Já? Vamos ver quem vai ser o ganhador. Ou a ganhadora, né? O Rock falou que vai ganhar, vamos ver. Já tem que ser do seu, né? O meu acho que vai dar... Léo, cadê o sorteio? Acho que a bateria não vai... É só botar assim, ó, sorteio... Não, a gente já baixou. Como é que é? Ah, você baixaram o sorteador? Já. Tá não. Lembra que é isso rapidinho, só para... Tu mostrou para todo mundo? Mostrou. Enquanto, olha só, vamos lá, gente. 1, Patrícia Bastos, 2, Ezequiel, 3, Isabel, 4, Divanilson, 5, Carlos Eduardo, 6, Luizinho da Teixeira, 7... Aninha, se você for sorteada, vai ter que vir no Maranhão, hein? 8, Aninha Morena é o 7, 8, Yuri, 9, Lona Almeida, 10, Maria Simões, 11, Everton Luz, 12, Renata Fiore, 13, Roque Robson, 14, Elvira,
De novo não, né, Elvira? É muita sorte, né? 15, Lino. 16, Bárbara Aires. 17, Karina Viana. 18, Vânia Oliveira. 19, Cláudia Vieira. E 20, Janaína de Oliveira. 21, José Oalas. Vamos lá. Vocês já sabem o nome de vocês? Põe aí, de 1 a 21. Ó, a gente vai iniciar o sorteio, hein? Número 7. Aninha Morena no Maranhão. Aninha! Depois a gente resolve como é que nós vamos mandar para você essa churrasqueira elétrica, Aninha. É melhor você vir buscar aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Número 7, então vou botar aqui a Aninha, foi a premiada. Vai ter outro sorteio. Vamos lá, deixa eu ver até se a Aninha tá online ainda. Vamos fazer outro porque hoje nós temos 2 brindes. Aninha, a gente vai entrar em contato com você para pegar seus dados e te enviar a churrasqueira elétrica, porque você mora bem longe. Mas é um lugar que em breve eu quero conhecer. A gente pode fazer o outro? Vamos lá. O próximo sorteio, vamos lá. Número 15. 15. Lino. O Lino. Lino. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês agora aqui rapidamente. Léo, põe aí pertinho. Tá marcado com a setinha. Os 2 sorteados, tá? Só pra gente ver direitinho aí. Ih, tá muito atrasado aqui na visão aqui. Pronto, tô. Já mostrou já? Os 2 sorteados. Então, Aninha do Maranhão E o Lino ganharam o nosso sorteio. A gente vai entrar em contato com vocês, né, doutor Cláudio, para fazer a entrega. Aninha, a gente vai ter que te mandar por Sedex. Não, eu vou pedir para... Eu quero entregar pessoalmente. Vou pedir para o presidente da federação. Vai para uma viagem ao Maranhão, final de semana aí. Eu levo a churrasqueira e a gente já estreia a churrasqueira também aí. Ele gosta de brincar, né, gente? Eu gostaria de agradecer a sua participação conosco, né, doutor Cláudio? Isso. Conhecer os seus direitos é essencial para evitar abusos e garantir uma relação de trabalho mais justa, e essa é a nossa intenção. A desinformação pode levar tanto o trabalhador quanto o empregador a cometer erros que poderiam ser facilmente evitados. E por isso nós estamos aqui, o sindicato, para te dar assistência naquilo que você tiver dúvida. Conte conosco. O nosso presidente Meirelles está sempre lá também para te atender. E quando quando a situação é mais complicada, a federação vai até o local, né, doutor Cláudio? Isso. E também te desejar uma boa Páscoa. Vai ser um feriadão. Inclusive amanhã nós não teremos expediente na FETERJ. Segunda-feira estaremos de volta, mas pode mandar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação. Boa Páscoa, que seja um domingo, uma sexta-feira, um sábado e um domingo de paz para todos vocês. Obrigada, tá, Léo? Estou com o Divanilson, Valdir, um forte abraço a todos vocês. Boa tarde. Boa tarde.